Por que 60% das empresas que estão abrindo as portas hoje podem fechar em menos de 5 anos? Essa estatística não é minha não, ela é do IBGE. E a minha missão hoje é te ajudar a não fazer parte dela. Aqui a gente está sempre produzindo conteúdo para você, para que você possa trilhar com segurança o caminho do empreendedorismo. A minha missão hoje é te falar de um ponto fundamental que você deve observar para não fazer parte dessa estatística. Vamos lá. O fato é que a pesquisa do IBGE afirma exatamente isso, que a maioria das empresas que abriu as portas fechou em menos de 5 anos. Mas o Sebrae São Paulo fez uma outra pesquisa e eles identificaram o seguinte: eles conversaram com aqueles empreendedores que faliram e tabularam com eles algumas razões que eles consideravam que foram cruciais para que o negócio não tivesse dado certo. Um fato curioso é que 49% dos entrevistados alegaram que eles não realizaram um planejamento antes de abrir o negócio. Então, um fator que aumentou as chances do negócio não ter dado certo foi o fato daqueles empreendedores terem começado sem antes sentar, analisar o que iriam fazer. É engraçado porque isso confirma algo que a gente já tinha percebido ao longo da nossa carreira. Nós aqui começamos a nossa carreira trabalhando com auditoria. E o auditor, ele é aquela pessoa que analisa muito os riscos de cada etapa dos processos, dos negócios e, com base nesses riscos, ele testa e vê fragilidades nos controles. O auditor está sempre pensando no que pode dar errado. Ele pensa nisso para poder testar e avaliar melhor se as coisas estão adequadas ou não, conforme elas deveriam estar. Falando de uma forma bem simples. Então, a gente migrou, por conta até da nossa história, nós acabamos migrando e partindo para consultoria e com o passar do tempo começamos a atender pequenos empreendedores. E uma coisa que sempre que a gente atendia os empreendedores, a gente observava, é que a maior parte das dificuldades que eles tinham era fruto assim, de uma grande paixão, uma intuição muito grande na hora de montar um negócio, mas muita coragem também de fazer sem planejar antes. O fato é que quando a gente trabalhava na empresa de auditoria, a gente costumava brincar uns com os outros, porque a gente pensava, vou empreender, vou começar um novo negócio, mudar de área, e era unânime. Toda vez que nós conversávamos, a gente discutia e depois começava a pensar nos riscos, pensar nas implicações e tudo que podia acontecer. E a gente acabava não tendo coragem. A gente falava, nossa, é muito difícil um auditor empreender. Justamente por conta disso, porque nós acabávamos vendo muito o outro lado, né? E quando a gente começou a ter contato com pequenos empreendedores, a gente via quanta coragem e quanta assim, capacidade, resiliência de superar problemas, muitas vezes não sabendo nem exatamente com o que estavam lidando, né? Porque a gente pensa assim que é muito simples, e é relativamente simples ter uma boa ideia e começar um negócio. Mas o empreendedor, ele encara muitos desafios na hora que ele está começando. E algumas vezes, né, claro que tem muitas pessoas que têm uma intuição, assim, é como se é intuitivo nelas, elas já têm uma habilidade natural ou por conta da história, elas já acumulam algumas qualidades, algumas aptidões que ajudam elas nesse momento a resolver os problemas. Mas muitas pessoas, na hora que começam a encarar problemas da área financeira, de caixa, e quando começa a se deparar com fatos que às vezes elas não esperavam do próprio mercado, como uma crise que a gente passou recentemente, elas começam a se embaralhar, né? E se você, às vezes, não tem, vamos dizer, um conhecimento bom da estrutura operacional do seu negócio, do que são as áreas cruciais que você não pode deixar de olhar de perto, quais são as áreas que você pode terceirizar, porque isso tudo vem do planejamento, da estratégia que você tem antes de abrir o seu negócio. Então, como muitos deles começaram intuitivamente e com muita coragem, e principalmente, né, raça para tocar, quando a gente sentava para conversar com eles, nas consultorias que a gente fazia, a gente notava que era até difícil explicar algumas coisas, porque eles precisariam voltar bastante, né, para, vamos dizer, correr atrás do prejuízo, do que faltava de conhecimento operacional. E na época que a gente trabalhou também com pequenos empreendedores na área de plano de negócio, a gente descobria que as pessoas queriam montar um negócio, elas tinham uma ideia e achavam assim, vamos fazer um plano de negócio a respeito de uma padaria. Só que quando a gente sentava e começava a fazer perguntas sobre o modelo do negócio, como que ele ia funcionar, coisas que são necessárias para fazer uma análise de viabilidade daquele negócio,
As pessoas, elas não tinham nem pensado nisso. Então, o fato é que quando a gente não planeja, muitas vezes a gente não está adaptado para as mudanças e para reagir quando as coisas saem diferente do que a gente planejou. Vou dar um exemplo que é engraçado, que a gente tem uma expressão, que é até um mito, né? Que a gente fala assim, eu vivo apagando incêndio, ou seja, estou sempre reagindo, estou sempre resolvendo problemas de emergência. Porque o bombeiro é aquela pessoa, né? Você ligou para ele, ele tem que estar pronto, preparado para resolver o seu problema. Só que uma coisa que a gente esquece, que essa expressão, ela não faz muita justiça. Porque, vamos supor, se você vive apagando incêndio, quer dizer que você tem que ser uma pessoa muito preparada, né? Vamos pensar que os bombeiros, eles passam por um treinamento extenso, né? Eles fazem treinamento psicológico, treinamento técnico muito severo. Eles são treinados nos pequenos processos que eles têm que fazer na equipe, quem é responsável por quê. Então, quando eles chegam no incêndio, que está aquele horror acontecendo, eles não estão aprendendo na hora, tipo, tô apagando o incêndio, tipo, joga um balde de água aqui. Vocês provavelmente sabem que tem certos tipos de fogo que você não pode jogar água. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, o bombeiro, ele não tem que pensar e calcular na hora. Ele apaga incêndio porque ele é muito bom nisso que ele faz. Para ele ir subir naquele carro, para poder ir apagar um incêndio, ele treinou muitas horas. Então a gente às vezes brinca, fala, eu vivo apagando incêndio do meu negócio, e não pensa que para eu ser capaz de apagar um incêndio de forma eficaz, sem nenhuma morte, sem nenhuma perda, ou com o mínimo de perda, vamos dizer, né, que seja o menor possível, eu preciso estar muito bom naquele processo que eu executo. E o planejamento, vamos dizer assim, que seria o inicial para isso. O planejamento me permite ter essa visão do que é importante e aonde eu vou focar os meus esforços, principalmente de aprendizagem. Eu queria falar com vocês sobre o que o planejamento não é, porque as pessoas pensam, a primeira impressão quando pensam em planejamento é burocracia. Ou uma outra palavra que eu rememoro assim de atendimentos que eu já fiz, pessoas que eu já conversei, é perder tempo. Uma outra coisa também é só preencher formulários, né? E isso é uma impressão muito errada, porque o que seria o planejamento de fato? O planejamento é você sentar e pensar antes, planejar o seu futuro. Você, na verdade, não está prevendo só o destino, mas está prevendo o caminho que você vai percorrer também. Você, na verdade, pode até antecipar alguns problemas antes deles surgirem. E ter um plano também já preparado para resolver. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso aqui é curioso, né? Mas é uma coisa que acontece no meu dia a dia. Eu sou dona de casa, né? E existe um fator que a dona de casa que trabalha, normalmente ela tem muita dificuldade de organizar as coisas da casa, porque ela fica com a mente dividida. E se você quer, vamos supor, ter uma alimentação balanceada, se alimentar bem, não gastar muito, ficar comendo em restaurante, que seria, vamos dizer, no sentido usado comumente apagar um incêndio, preciso comer, vou no primeiro lugar. O que é o ideal? Que ela sente da forma que ela achar melhor, ou semanalmente, ou diariamente, na véspera, e pense, o que eu vou comer amanhã? Ou que carne eu vou precisar essa semana? E ela já antecipa o cardápio, não é que é um cardápio formal, não estou dizendo que você tem que anotar um cardápio. Tem pessoas que fazem isso de forma intuitiva, mas elas planejam. Vou fazer essa carne, vou fazer essa outra carne. Algumas vezes, quando você está, às vezes, querendo evitar comer certas coisas, você até leva na sua bolsa, né? Como se fosse assim, o seu lanche, para não cair na tentação de ter que comer uma coisa que você não gostaria de comer, ou às vezes nem quer gastar, porque você não estava preparado. É claro que não dá para a gente prever tudo, mas quando você pensa um pouco, quando está com a cabeça fria, na hora que você precisa tomar uma decisão mais rápida, é tudo mais simples. Então, eu acho que esse mito de que planejar é perder tempo, planejar é cumprir uma burocracia, isso é uma impressão que a gente tem, porque planejar pode ser mais simples do que se pensa. Tá bom, mas aí vamos pensar, mas por que investir tempo nisso, né? Porque às vezes o empreendedor tem pressa, né? E ele pensa, eu vou gastar tantas horas, tem pessoas que gastam 6 meses em um planejamento, menos, depende da estrutura, do tamanho do negócio, do quanto dinheiro ele vai colocar, não é? Mas, e o tempo que ele tem também para dedicar a isso. Tem pessoas que fazem de uma forma mais rápida, né? Mas por que isso é tão importante? Por que investir dinheiro ou tempo nisso? O fato é, em primeiro lugar, que o dinheiro que você vai investir no negócio que você vai perder, esse dinheiro também vai ser perdido se você usar ele mal.
às vezes você começa toda uma estrutura investindo dinheiro, fazendo compromissos, com uma estrutura que não vai ser viável. E você às vezes pode prever isso numa análise de viabilidade. E outra coisa, que é um tempo, que é um fator dinheiro ou tempo que às vezes não é mensurável assim, mas que é muito difícil, é depois você conviver com um negócio problemático. A pessoa tem que estar preparada, o empreendedor precisa estar preparado para a incerteza. E não tem coisa pior quando ele é pego despreparado com uma crise que afeta a expectativa de caixa, geração de caixa dele. E ele começa a entrar em dívida. Então acredita em mim, né, que o tempo que você vai investir planejando, ele vai depois ser ganho de alguma forma na hora de executar o projeto, de implantar o seu negócio. Um outro ponto, quando a gente fala assim de por que investir tempo no planejamento, é o seguinte: quando você monta um negócio, você não está pensando, eu vou no restaurante almoçar, vou planejar o meu almoço, onde eu vou almoçar, ou vou fazer uma viagem, vou planejar uma viagem de 10 dias. Não. Um negócio, ele nasce na expectativa de perpetuidade. Em que sentido? Que se esse negócio for bom, você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos, não é? Então, quando você pensa numa coisa, que é quase uma espécie de casamento com a sua vida, porque é onde você vai dedicar seu tempo, sua energia, você vai envolver provavelmente, indiretamente ou não, a sua família. Então, quer dizer, você vai embarcar nisso sem investir um tempo para ter certeza de que você vai começar certo, de que você vai lançar bases boas. Então, eu acho que o fato de um negócio ser um companheiro de longa data seu já justifica que vale a pena investir um tempo antes. Vamos criar um exemplo, assim, que vamos dizer que na maioria dos casos acontece, não é que seja uma lei, uma regra geral, mas é normal que quando a pessoa tomar uma decisão importante, como casamento, por exemplo, ela pensa bastante, né? Alguns mais, outros menos, mas normalmente é uma decisão que a pessoa pondera, porque ela não quer investir num relacionamento desse tipo, com esse tipo de vínculo e tal, que seja assim, para depois ele começar mal e dar tudo errado. É um desgaste terrível, né? Então as pessoas costumam pensar um pouquinho antes de fazer. Mas outras decisões também, como por exemplo, né, que é irreversível, mas uma carreira, você às vezes tende a ganhar tempo se você pensa bem e faz uma boa decisão, né? É claro que um negócio pode dar errado, você pode mudar ele depois, mas se você já começou mal, errado, às vezes é mais difícil consertar depois. Se eu tenho que planejar o meu negócio, né, por onde que eu vou começar? O ideal, né, uma ferramenta muito boa para começar é você pensar no modelo, né? O modelo do seu negócio. Começar a tentar desenhar esse modelo, né, aprender sobre isso e depois é importante que você analise se esse modelo é viável financeiramente. Isso já vai te dar, assim, você já vai ganhar muito, vai estar muito à frente de muitos empreendedores, porque você teve que pensar em como o negócio vai funcionar, já pensou nos prós e nos contras, acabou tendo que estudar um pouquinho o concorrente, o mercado, o cliente, e isso tudo também te leva já a pensar assim em parcerias que você pode ter, mensurando isso tudo, botando na ponta do lápis, para depois saber, bem, essa ideia minha, essa minha inspiração é viável? Ela é possível? Vai ser viável dessa forma? Senão você volta para o modelo e vai ajustando antes de começar. O ideal é fazer esse planejamento antes, porque você vai ganhar tempo. Mas se você disser assim, eu comecei e penso que, poxa, eu acho que seria importante para mim, para eu poder gerir melhor meu negócio, rever o meu modelo. Também é viável. Isso pode ser feito várias vezes, né? O modelo de negócio e a viabilidade, às vezes, é usado até quando uma empresa já tem um segmento que ela atua e pensa em seguir para um outro segmento. Às vezes, até ao mesmo tempo, ela quer abrir uma nova frente. Às vezes, ela, antes de abrir essa nova frente, ela faz uma análise disso tudo aí. As grandes empresas fazem isso. Só que o que é fácil para uma grande empresa é que, normalmente, ou ela contrata alguém para fazer isso, porque ela já tem uma equipe de trabalho. Né? As empresas grandes, elas têm equipe multidisciplinar de profissionais, então elas têm pessoas que às vezes juntas, elas podem monitorar os resultados depois, ou também às vezes elas podem ter pessoas que produzam essas coisas, né? Que já fazem parte do quadro da empresa. O pequeno empreendedor, a dificuldade é que normalmente ele não tem condições de contratar profissionais, uma equipe tão grande e tão qualificada para trabalhar com ele. Ele começa do pequeno, então
ele precisa conhecer um pouco mais de tudo, ele tem que ter uma visão geral. E você, quando faz esse exercício, você acaba tendo uma visão geral, isso te ajuda a pensar. E aí entra um outro ponto, né? Que tudo bem, será que eu preciso fazer? Vale mais a pena contratar alguém para fazer isso para mim ou eu mesmo fazer? Eu vou falar da nossa experiência enquanto consultores, porque nós já trabalhamos como consultores muito tempo. O que a gente nota é que quando a pessoa delega isso para um profissional, para um consultor, né? A tendência, ele até participa, mas ele não participou do desenvolvimento, da mão na massa. E isso, ele acaba levando um pouco de desvantagem. Porque o consultor tem hábito de fazer isso. Então, às vezes, ele até faz mais rápido. Ele cobra também por isso, né? É o tempo dele. O empreendedor recebe o planejamento todo pronto e tem um retorno do consultor. Mas como ele não executou, ele não tem muitas vezes o entendimento do que... É como se assim, ele sabe, mas ele não sabe. É a mesma coisa de você ler uma receita e ver alguém fazendo e você executar a receita, né? Quando você vê alguém fazendo aquilo, você até vê o processo, né? E tenta entender, às vezes você pode até assistir, você pode até ler a receita 1000 vezes, mas quando você vai pôr a mão na massa, vai acontecer muitas coisas que você não previa, você vai ter dúvidas que você não imaginou que teria. Então, quando você participa mais ativamente, isso acaba sendo por benefício do empreendedor. Então, a nossa sugestão e a forma que a gente foi desenvolvendo de trabalho nossa, que eu acho que é a melhor, assim, porque a gente tem que também defender o que a gente considera que vai ser melhor para o empreendedor, né? O empreendedor, normalmente, ele aprendeu o processo, participar mais ativamente durante o processo. Então, eu acho que o empreendedor, ele ganha mais se essa fase crucial do planejamento for feita por ele. Ele pode até, assim, consultar, estudar, pegar boas fontes, mas ele tem que ser, vamos dizer, aquele que põe a mão na massa e desenvolve isso. Isso vai dar a ele uma experiência prévia, como se fosse um treinamento do que ele vai vivenciar no negócio. Ele vai até mais preparado do que se ele não tivesse feito. Eu acredito que isso vai dar muito mais segurança a qualquer empreendedor, né? Se você tiver a possibilidade de investir nisso, invista, né? Porque na hora que acontecerem as coisas que você não imaginava, você já meio que já tem assim uma noção de onde você entrou, você já conhece um pouco o que você idealizou e aí é mais fácil para você modificar alguma coisa se for preciso. Eu espero ter contribuído para te indicar um caminho seguro para prosseguir no seu desejo, no seu sonho de empreender. Não seja parte dessa estatística, não faça parte desse grupo de pessoas que fecha as portas em menos de 5 anos porque de repente não dedicou um tempo para planejar um negócio. Se tiver algum ponto que a gente não abordou, que você gostaria de aprender mais, comenta aqui pra gente, porque aí a gente pode desenvolver algum conteúdo específico, né, para atender e para ajudar você nessa jornada. Um grande abraço!